Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor Deus, esse momento. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor Deus. Senhor, são as primícias dos nossos momentos acordados, Senhor Deus. E nós te oferecemos nessa hora, Senhor Deus, porque tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, Senhor Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és santo e poderoso, Pai. Tu és santo e poderoso. E nós cremos, Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, nós cremos na verdade que liberta. Nós cremos, Senhor Deus, que onde o Teu povo se reúne, Senhor, ali o Senhor se faz presente. E onde o Senhor se faz presente, Senhor Deus, a Tua natureza se manifesta, Senhor. O Teu poder se manifesta, a Tua libertação se manifesta, o Teu caráter se manifesta, a Tua revelação, a Tua transformação, a Tua cura, Senhor Deus, os Teus milagres, a Tua salvação, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. E nesse ambiente aqui, Senhor, de internet, Senhor, não há barreiras, Pai. Não há barreiras. Não há barreiras para aquilo que o Senhor pode fazer, para aquilo que o Senhor é. Tu és, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por quem Tu és. Tu és o nosso Deus. Mais uma vez nós declaramos, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Ó Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa descendência. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Repita agora que Deus é o Deus e coloque o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome do seu esposo, o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. O Deus, Senhor Deus, do Jefferson, da Camila e da Ruth. O Deus da Marlene, o Deus do Raimundo, Senhor Deus, o Deus da minha família, o Deus dos meus familiares, Senhor. Tu és o Deus que nos resgatou, Senhor. Tu és o Deus que nos chamou, Senhor. Tu és o Deus que se fez homem, se fez carne, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, não pelos nossos méritos, Senhor. Ah, Senhor, é pelos Teus méritos, Senhor. É pelo que o Senhor fez. É por aquilo que o Senhor fez, Senhor. Porque aprove ao Pai, Senhor Deus, que habitasse dentro de Ti toda a plenitude. Que o Senhor se fizesse homem e habitasse dentro de Ti toda a plenitude do Espírito Santo, a qual o Senhor repartiu com o Teu povo, a qual o Senhor deu à Tua igreja, a qual o Senhor chamou a cada um de nós para sermos filhos, para sermos família. Ó Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Invade, Senhor, as casas. Invade, Senhor Deus, as casas de quem está assistindo, meu Deus. Invade, Senhor Deus. Envia os Teus anjos ministradores, Senhor Deus. Ministradores de cura, ministradores de revelação, de mudança de mente, de salvação, de mudança de natureza, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos fez participantes da Tua natureza. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Amém, amém, amém. Aleluia. Fanny, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero que alguém me fale se o som de fundo está atrapalhando a minha voz, se impede de vocês me ouvirem bem, por favor. Fala aí pra mim. Aleluia. Aleluia. Fala pra mim se o som de fundo tá atrapalhando a minha voz. Shalom, shalom. Está ótimo, a Sabrina tá falando. Então vamos começar. Queridos, depois de mais de um ano, né, eu resolvi fazer essas lives devocionais do livro Bendito Fruto. E hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo, falando da semente, né? Nós vamos falar da semente. E o capítulo primeiro desse livro, e antes de eu começar, né, para quem vai assistir depois, para quem não leu o livro, né, esse livro foi uma mensagem que o Senhor me deu por um processo, durante um processo depois, na verdade, de um processo de libertação que eu passei num retiro que eu participei. Camila, libertação, mas você já é crente já há quase 15 anos? Isso mesmo. A gente vai sendo liberto na caminhada, né? O Senhor Jesus, ele é o nosso caminho, é um caminho de maturidade. Nós vamos crescendo e à medida que essa palavra, ela vai crescendo em nós, crescendo como? Sendo real, sendo revelada, sendo verdade, né? Crescendo nas nossas entranhas, sendo praticada, sendo uma palavra rema para quebrar cadeias e correntes nas nossas vidas. E eu participei de um encontro muito pontual na minha vida, que foi lá em Araguari, Minas Gerais. Isso está na introdução do livro. Eu falo sobre isso, mas o livro não é sobre essa experiência. Mas ali eu passei por essa experiência pontual, que foi uma libertação, e o Senhor ativou algo em mim e me deu essa mensagem. E nós vamos começar hoje falando sobre a semente. A semente. Gênesis 1:1 diz o seguinte: e disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: o Senhor estabeleceu um princípio aqui. Primeiro, o conceito de semente, quem criou foi o Senhor. E a semente, ela dá segundo a sua espécie. Hoje nós vivemos uma guerra de sementes. Uma guerra de sementes. Lembra que em Gênesis 3, quando o homem, antes do homem ser expulso do jardim, né? Quando Deus vai ali dar a sentença daquilo que o homem tinha feito. Ele fala o quê? Ele fala que o homem, que a mulher vai ser inimiga, né? Da serpente.
E ela fala, e Deus fala algo ali para a serpente, que o descendente nascerá da mulher e pisará a cabeça da serpente. A semente que nascerá da mulher pisará a cabeça da serpente. E que a mulher seria o quê? Inimiga da serpente. Então há uma guerra de sementes. Há uma guerra de sementes. Há uma semente divina que é semeada através da pessoa de Jesus Cristo. E há uma semente maligna. E cada uma vai reproduzir segundo a sua espécie também. E o Criador, ele criou esse princípio. Cada semente, ela produz segundo a sua espécie. Ninguém nunca viu um melão, você plantar uma semente de melão e nascer uma pera. Não, você planta uma semente de melão esperando nascer melão. Uma semente de maçã esperando nascer maçã. Às vezes nós plantamos muitas coisas, semeamos muitas coisas, a qual a semente que nós semeamos, ela não vai produzir o fruto que nós esperamos. Então é a primeira coisa que nós aprendemos, mas nós vamos continuar na leitura. Uma semente é algo assombroso, engenhoso. Ao olharmos para ela, às vezes tão pequena, não imaginamos o produto final, mas é assustador pensarmos, por exemplo, que dentro da semente de uma laranja há todas as potencialidades de uma laranjeira, até que ela se torne uma grande árvore. É uma infinidade de possibilidades, segundo cada espécie, as quais o Criador determinou. Se de fruta, fruta. Se de animal, animal. Se de homem, homem. Humanidade. Então, nós temos que entender o seguinte, que tudo isso que eu citei são sementes. O homem também é uma semente. Se você for ver, o próprio esperma de um homem, ele é chamado de quê? De sêmen. Essa palavra, ela remete a semente. E aqui é muito interessante, quando o Senhor me deu essa mensagem, foi a perspectiva de, em uma semente, nós olhamos e tem uma semente, mas ali tem todas as potencialidades que ela necessita, o Criador já colocou naquela semente, todas as potencialidades necessárias para ela se tornar aquilo que ela deve ser, aquilo para qual ela foi criada. Assim também a minha e a sua vida, o Senhor nos criou. A semente humana com todas as potencialidades de nós crescermos e nos tornarmos o quê? Uma pessoa adulta. Uma pessoa que viria a se desenvolver e se tornar aquilo para qual o Senhor nos criou. No entanto, nós sabemos que o pecado, ele entrou no mundo e veio a semente divina. Nós vamos falar um pouquinho disso mais em outras lives nas próximas semanas. E veio a semente divina. E o Senhor Jesus, quando nos resgata, o Senhor Jesus quando nos salva, o Senhor Jesus quando nos faz de novo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor já nos deu um poder que está na semente dele, a semente dele que foi implantada em nós, a semente dele que é o Senhor Jesus que foi implantado em nós.
A palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, toda a potencialidade de nós crescermos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, Ele já colocou dentro de nós. Quando nós temos um filho, né, eu tenho uma filha de 9 anos. Quando ela nasceu, é minha filha. Quando ela está com 9 anos, é minha filha. Quando ela tiver adulta, é minha filha. Ela é filha. Ela é filha, ela só precisa o quê? Se desenvolver. Mas ela, um bebê, é filha. Ela, criança, já um pouco mais desenvolvida, é filha. Ela, adolescente, é filha. Ela, adulta, será filha. Então, o Senhor já colocou a semente divina naqueles que o receberam, naqueles que fazem parte da sua família, para serem tudo aquilo que o Senhor já preparou para que fôssemos, imagem e semelhança do Senhor Jesus. Continuando. Mas qual é a semente da semente? Você já parou para pensar? Qual é a semente da semente? Se a semente é tudo isso que eu falei e outras coisas mais, que a palavra diz, qual é a semente da semente? Quem veio primeiro? Bom, segundo o texto que nós lemos, a semente da semente é a palavra que sai da boca de Deus. A Peshita, que é uma tradução da Bíblia no aramaico, traduziu Gênesis 1 e 2, versos 1 e 2, da seguinte forma. Olha só que interessante. Em princípio, criou Deus os céus e a terra era o caos e o vazio. E havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus incubava sobre as superfícies das águas. Quem sabe aí o que é incubar? Alguém pode colocar aí para mim o que é incubar? Quem sabe o que é incubar? Ou que parece com alguma palavra que você já ouviu? Alguém sabe? Vamos interagir. O que é incubar, gente? Olha essa tradução. Olha essa tradução. O Espírito incubava. O que é incubar? Ou seja, criava. Ele chocava. Ele chocava. Ele chocava sobre a face das águas, como uma galinha à espera dos seus filhotes. Uau, essa tradução ela é incrível e foi tão interessante no processo de escrita que eu não conhecia essa tradução da Bíblia, Peshita. E no processo de escrita, eu lembro que eu estava naquele período do sono, né? Você tá quase acordando, de manhãzinha cedinho, meio acordada, meio dormindo, quando o Espírito Santo do Senhor repetiu várias vezes aqui no meu ouvido: Peshita, Peshita, Peshita. Eu entendi peixita. Eu acordei com aquilo na minha mente, levantei e depois fui pesquisar o que era peixita. Eu disse, o Senhor está querendo falar comigo alguma coisa. E aí coloquei no Google peixita, porque na minha mente vinha a lembrança de peixe, né? Algo que estava ligado a peixe.
Até que apareceu a Bíblia, eu disse, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo, eu vou comprar essa Bíblia. Quando eu li esse verso, casou com o que eu estava escrevendo, né? Então, no princípio, aqui, o Espírito de Deus incubava. E aí nós lembramos daquela passagem quando Jesus exorta ali, numa tristeza profunda, Jerusalém que não o recebeu. Jerusalém que o repudiou quando ele veio em carne, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu, como uma galinha, eu quis colocar você debaixo das minhas asas, né? Vocês como uns pintinhos debaixo das minhas asas. Deus se coloca como essa figura, né? Como uma galinha querendo proteger os seus pintinhos, né? E é muito incrível porque ali na criação o Espírito Santo ele pairava, né? Em outra tradução, na tradução mais usual, ele pairava sobre as águas, mas na tradução do aramaico está ele incubava, ele chocava, ele estava ali pairando, chocando o que viria a ser a humanidade, né? Quando Deus ali criando todas as coisas, Deus criando o mundo. Olha que incrível. Criando tudo pela sua palavra, pela sua semente. A semente estava ali. É como se os ovos estivessem ali, uma semente, né? Um ovo é uma semente. E o Espírito estivesse chocando. Chocando tudo que viria à existência. Aleluia. Aleluia. Chocava algo que viria à existência, a semente do mundo. E aí nós lembramos de Hebreus 11:3 que diz: pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente, não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê foi feito pela fé. Aquilo que se vê foi feito pela fé. Semente tem tudo a ver com fé. O que nós semeamos tem tudo a ver com fé. Aquilo que o Senhor implantou em nós tem tudo a ver com fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11 que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer, primeiro, que Deus existe e segundo, que Deus é galardoador, que Deus é recompensador daqueles que o buscam. E olha como a questão do cultivo, da plantação, como Deus nos ensina sobre fé na sua maneira prática em relação à agricultura. Porque quando nós pegamos uma semente, nós colocamos na terra, ela fica ali escondida e nós não sabemos o que está acontecendo com aquela semente. Nós não sabemos, não é algo instantâneo. E como isso é difícil para nós hoje em dia, entendermos e vivermos esse princípio. Por quê? Porque tudo é instantâneo. Hoje tudo é para ontem. Nós não aprendemos mais a esperar. Nós vivemos sempre orgulhosos, querendo tudo para ontem. Mas no cultivo, cultivando uma semente, nós aprendemos esse princípio e aprendemos que ao plantar, ao semear, a fé, ela vai estar ali regando e junto
com aquela plantação. O tempo todo nós não vemos. A semente está debaixo da terra. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé que algo está acontecendo. Que aquilo que foi plantado, aquela pequena semente, todas as potencialidades daquela semente, elas vão se desenvolver. E no momento certo, ela vai começar a crescer. A crescer. As nossas orações, elas são sementes. Principalmente se você ora a palavra de Deus que nós acabamos de aprender, que é a semente da semente, é a palavra de Deus. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Perdão. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João 3, 14. O que tem a ver? Deixa eu esquentar minha garganta aqui com um pouquinho de café. O que tem a ver essa palavra de semente do princípio? Que Deus incubava, que o Espírito de Deus incubava sobre as águas, sobre fé, sobre a palavra da palavra, sobre a semente da semente, com o verbo, com a palavra, que é o próprio Cristo. O que tem a ver? A paz do Senhor Jesus, irmã Luciana, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. O que tem a ver? Quando Deus criou céus e terra, ele falou lá no princípio, quando o Espírito, segundo a tradução da Peshitta, disse que ele incubava sobre as águas. Ali ele falou e os ovos foram chocados. O que estava dentro do ovo veio à existência. Mas quando o mundo caído, quando o mundo já tocado pelo pecado, quando o mundo imerso pelo pecado, quando o mundo já modificado, o homem, seu DNA pelo pecado, aí Deus, para recriar todas as coisas, ele envia quem? A palavra, a semente divina, o verbo encarnado, Jesus de Nazaré. E ele habitou entre nós. Essa palavra, ele habitou, esse verbo, ele habitou, ele tabernaculou. Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele foi um tabernáculo vivo. O próprio Deus se esvaziou de si mesmo, se esvaziou dos seus atributos divinos e se humilhou vindo à semelhança de homem para recriar todas as coisas. Então, lá no princípio, Deus falou e criou todas as coisas. Quando o Senhor quis recriar todas as coisas, ele
enviou o seu Filho. A palavra, tudo é feito pela palavra, tudo é feito pela semente. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda isso. Eu deixo essa semente, né? Meio metalinguístico isso. Eu deixo essa semente para que você entenda sobre a semente hoje, sobre o poder da semente. Quando Deus criou os céus e terras, vou repetir, Ele falou, mas quando recriou todas as coisas, enviou a palavra viva, seu Filho, o judeu Jesus de Nazaré, andou sobre a terra por 33 anos e meio, e isso nem mais é matéria de questionamento, uma vez que o nosso próprio calendário foi dividiu a história entre antes e depois de Cristo, atestando a veracidade da sua vinda. Ele criou uma nova realidade para o mundo, mergulhado no mal, o qual será plena quando da sua volta. Será plena quando da sua volta. Camila, como ele recriou uma nova realidade? A gente olha para o mundo, eu mesmo estou olhando para o mundo hoje, tem só queimada. No estado onde eu estou, tem só queimada, fuligem, crime, maldade. A semente já foi plantada. Jesus já morreu. A semente foi plantada quando Jesus veio à terra e morreu por nós. O cultivo está sendo feito. A realidade vai ser plena quando da sua segunda volta. A restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas. E Ele está fazendo isso em cada pessoa que Ele toca, fazendo dela uma nova criatura, fazendo dela uma nova realidade, começando a restauração. Olha, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. Quem pode me dizer aí do que se fala no Setembro Amarelo? Do que se fala no Setembro Amarelo? Ninguém quer interagir? Falamos sobre suicídio, né? Sobre suicídio. Prevenção contra o suicídio. Não é mesmo? Não é isso, gente? Prevenção contra o suicídio. Você tá olhando para uma pessoa que tinha pensamentos suicidas e que já tentou exatamente, Fanny, de suicídio. Você tá olhando para alguém que tinha pensamentos suicidas e que já se preparou 2 vezes para se suicidar. Uma delas foi colocando no Piauí, que é a minha terra, tem muitas casas que não são forradas, não tem laje, são só com telhas. E tem os caibros das casas, né? De madeira, tem o madeiramento da casa, lá chama caibros. Que já colocou uma corda lá no caibro para se enforcar. E pela misericórdia de Deus, isso não aconteceu. E o Senhor veio a tocar na minha vida e me resgatar pela misericórdia dele. Então, eu sou prova viva de uma terra que o Senhor já tocou e começou uma restauração. Você que está aqui já é prova viva de alguém, da semente que o Senhor já plantou e começou uma restauração. Você, Luciana, você, Fanny, você, pastora Renata, minha pastora, Sabrina, missionária Erlane,
Neto, irmão Neto, vocês são pessoas que foram tocadas pela semente divina de restauração. E que o Senhor fez uma nova criatura de vocês, uma nova realidade. Nós já estamos indo para o final. Aleluia. Porque eis que crio novos céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, essa palavra quer dizer se alegrareis, né? Se alegrareis, se jubilareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Isaías 65, 17 e 18. Olha o que Isaías, há mais ou menos 700, 800 anos antes da vinda do nosso Senhor, profetizou. Olha o que o Senhor falou pela boca de Isaías. Eis que crio céus novos e nova terra. Ele não disse eu criarei. Não, ele disse eu crio. Eu crio. Eu crio no presente o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. No tempo de Deus tudo está pronto e preparado. Tudo já houve, tudo já aconteceu. O cordeiro, a Bíblia fala que o cordeiro, ele foi imolado, ele foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus não trabalha no Kairos, Deus não trabalha no Cronos, ele trabalha no Kairos. A Fanny está falando aqui, na escola, principalmente quinto e nono ano, tem tido muito suicídio. Fanny, vamos orar por isso hoje, agora no final, daqui a pouco. Vamos orar por isso. Porque o mundo precisa da semente divina. E sabe onde é que está essa semente divina? A semente divina já veio. A semente divina morreu, ela foi plantada, mas a árvore cresceu, ele ressuscitou e a semente divina está em mim e em você. Aqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que o receberam. Isso não é para poucos, isso é para cada um que recebeu o Senhor Jesus Cristo. Cada um que recebeu tem o poder da semente divina para crescer à imagem e semelhança de Jesus. Mas olha o que Isaías fala. Eis que crio, é no presente, eis que crio novos céus e nova terra. O Senhor já criou, já está disponível um novo céu, uma nova terra que vai ser plena quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E não haverá lembrança das coisas passadas. Aí ele coloca para o futuro. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Mas vós folgareis, vós tereis alegria, júbilo, gozo naquilo que eu crio. A nossa fonte de alegria é o Senhor Jesus. A nossa fonte de sustento, a nossa fonte de saciedade, a nossa fonte de tudo que nos supre, de contentamento. Não é na profissão, não é no dinheiro, não é no sexo, não é na droga, não é na comida, não é na distração, não é em qualquer tipo de vício,
não é no intelectualismo, não é no conhecimento, não é no conhecimento, não é em bens materiais, não é na família que temos. É uma maravilha a família que temos, ela representa o reino, ela representa a família celestial, mas a nossa fonte de alegria, de gozo, de exultação, de contentamento é a semente divina, é o Senhor Jesus. Aleluia. Talvez, se você considerar o cenário mundial, isso quando eu escrevi, a gente estava em pandemia, mas é tão atual. Olha o cenário mundial. Olha o que está acontecendo hoje. Então, talvez, se você considerar o cenário mundial, o seu país, a sua cidade, vamos estender aqui, a sua rua, os seus vizinhos, a sua casa, os seus familiares, a igreja onde você congrega, a sua vida pessoal, as suas dificuldades, o seu trabalho, né? As dificuldades que você tem com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, as dificuldades consigo mesma, com a sua natureza, que muitas vezes não está na cruz, as dificuldades que nós temos diariamente, né? Que às vezes a gente parece que foi para a cruz, foi com velcro, né? Sai muito fácil. Talvez se a gente observar tudo isso, aparentemente, eu quero que você preste atenção nessa palavra, aparentemente você não veja traços de restauração e boas perspectivas. No entanto, convido-lhe hoje a mergulhar na revelação do poder da semente divina para recriar todas as coisas. Eu convido você hoje a mergulhar na revelação da semente divina. Se você está entrando agora, né? Eu estou vendo pessoas entrar agora. Silvia, minha irmã querida lá do Piauí, Jocilane, um beijo para vocês. Depois assistam a live, mergulhem nessa revelação. A gente se apropria daquilo que é revelado no nosso espírito, daquilo que nós não temos entendimento, não tem como nós nos apropriarmos. Para vivermos algo, primeiramente nós temos que nos apropriar, entender aquilo. Isso é a renovação de mente. Só dá para haver renovação de mente se nós entendermos, se a nossa mente ela for marcada, ela for circuncidada. É o que Paulo fala, por isso que Paulo vai falar em Romanos, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para que a nossa mente seja renovada. Mas não é renovada com confissão positiva, não é renovada com o poder da mente, não é renovada com desenvolvimento pessoal, não é renovada, Paulo não está falando nada disso, não é renovada com o que eu acho, não é renovada com quanto intelectualismo eu tenho, não é renovado com autoajuda, é renovado pela mente de Cristo implantada em nós através da semente divina, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus em nós. É segundo a palavra. Renovação de mente, mudança de padrões. Mudança de padrões. E eu já vou para o final e termino aqui com Isaías 55:11, que diz: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia,
porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo e ela prosperará para a coisa para a qual eu a enviei. Aleluia! Isaías fala aqui, tomado pelo próprio Espírito Santo de Deus, tomado pelo próprio Deus. Ele está falando da palavra. E quem é essa palavra que foi enviada e que não retornou para ele vazia, que não retornou para o Pai, que não retornou para ele sem prosperar naquilo para o qual foi enviado? Ele está falando do próprio Jesus. Ele está falando do próprio Jesus em termos gerais. E claro, de toda palavra que sai da sua boca, mas ele está falando do próprio Jesus. Ele enviou Jesus. Ele enviou Cristo. O Cristo, a semente foi plantada, ela morreu na terra. Ele morreu, ele foi plantado, mas ele ressuscitou, ele brotou. Aleluia. Ele prosperou. Jesus conta uma parábola. Nós vamos ver sobre isso em outras lives. Mas Jesus conta uma parábola. Ele diz que tinha um senhor que plantou uma vinha e colocou trabalhadores nessa vinha. E ele mandou seus empregados verem se os trabalhadores tinham frutos para entregar. Mas a uns eles espancaram, mandaram embora, enfim, outros mataram. E aí ele teve uma ideia, o dono da vinha teve uma ideia, ele disse: eu vou enviar o meu filho, porque a este respeitarão. Mas aí quando aquelas pessoas que estavam cuidando da vinha, né, os agricultores ali, viram o filho, eles disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Jesus estava falando dele mesmo, Jesus estava falando contra os judeus da época que não o receberam, né, que o chamaram de demônio, que disseram que ele expulsava pelo poder de Beelzebu, que o rejeitaram, que estavam mais preocupados com as suas posições do que com aquilo que o Senhor realmente veio pregar e veio ensinar: misericórdia, salvação, piedade. Mas Jesus fala o seguinte: olha, o dono da vinha vai tirar essas pessoas que arrendaram, vai expulsar e vai dar essa vinha para outros que a seu tempo trarão os frutos. Aleluia. Jesus já estava falando de um povo que estaria cuidando da vinha do Senhor e lhes trariam os frutos. Jesus está falando sobre mim, sobre você. Eu declaro sobre a minha e a sua vida que nós faremos parte do povo que trarão os frutos para o Senhor. Né? Sobre essas lives que nós faremos, nós vamos ver de fato o que é fruto, porque há muita confusão do que realmente é fruto. E o Senhor nos convida a ser esse povo que arrenda, que está ali no meio das pessoas que arrendaram a vinha, que fazem parte dessa grande obra que o Senhor veio fazer. Então eu te convido a mergulhar no poder da semente. E, no geral, eu quero deixar essa semente, que é a semente primeira, é a palavra de Deus, e ela não volta
vazia. Ela não voltou e ela não volta, nem voltará, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos que viver pela palavra. Nós temos que voltar à palavra, voltar ao evangelho. A palavra é quem nos sustenta. A palavra é quem nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Semei, semei, semei. Tem várias passagens na Bíblia e semente, o conceito de semente pode ser estendido, né? Ampliado. Mas aqui nós falamos de palavra. Até porque quando Paulo fala sobre ofertar, que também entra no conceito de dizimar e ofertar, né? De ofertar, que entra no conceito de semear, ele está falando aquilo debaixo de fundado em quê? Na palavra, no conceito. Então, a semente primeira, a semente da semente, como nós falamos no início, é a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que foi semeada quando o Senhor quis recriar todas as coisas foi a pessoa do Senhor Jesus, a semente divina. Essa semente divina foi implantada em mim e em você. Aquele que começou a boa obra, eu repito, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Aquela sementinha que ele plantou em nós tem todas as potencialidades de se tornar uma árvore. Nós não precisamos fazer força, não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito, diz a palavra. Busque o Espírito Santo do Senhor, não é por força nem violência, é pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Diogo querido, a paz do Senhor. A Josi Gonçalves, a Lidiane também entraram. Se você não pegou essa mensagem desde o início, depois vai ficar gravado. Eu quero te convidar a mergulhar no poder da semente divina para recriar todas as coisas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pastora Renata tá aí ainda? Pastora Renata, se a senhora estiver aí, me dá um ok. Paz, Diogo. Amém. Deus te abençoe.